muita alegria que a gente recebe todos vocês aqui para dar um último dia do nosso segundo CDITEC. Esse CDITEC só seria possível com o empenho de todos. A gente tem que agradecer a cada um dos nossos parceiros, inicialmente agradecendo quem nos patrocinou para que a gente pudesse concluir, que é a Madeireiras Palova, o Grupo Multi, que é representante da Giben, o Promob, que eu não estou vendo, acho que o Thiago ainda não chegou aqui, e agradecer também a todos que participaram até hoje. Na segunda-feira teve uma fala super importante, mostrando a importância da nossa indústria moveleira em Minas e no Brasil, que foi apresentado pela Cândida Servieri, que é a diretora da Abimóvel. Na terça-feira a gente viu todo o entusiasmo e competência do Ricardo, que apresentou para a gente a indústria 4.0 e a importância da tecnologia hoje dentro de todas as nossas fábricas. Na quarta foi a vez do Alisson falar sobre maquinário, tecnologia e a Promob apresentar o que ela tem para nos oferecer. E ontem, para quem acompanhou, foi sensacional o empoderamento feminino, a mulher dentro da indústria moveleira, que é uma novidade, né, mas que já está aí, é realidade hoje. E hoje a gente não poderia deixar de agradecer também aqui a Cristina, a Janina e o Gustavo, que estão aqui para abrilhantar com esse último dia falando sobre a importância do design, o design dentro da indústria moveleira. Então eu quero mais uma vez agradecer a todos, agradecer a quem nos assistiu durante a semana, que para nós foi uma surpresa muito grande. O Luiz estava me falando que a cada dia tinha mais de 300 pessoas entre online e presencial participando do nosso CDITEC. Então a gente está fechando com chave de ouro. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome do Sindimóvel, eu agradeço. A gente está muito feliz. Dever cumprido, missão cumprida e com louvor. Tem que agradecer o Elton, o empenho dele como diretor do Sindimóvel. Se empenhou, trabalhou. Não posso deixar de agradecer também os parceiros, Sebrae, que está aqui a Raquel, que vem nos apoiando em tudo que a gente precisa. A FIENG, pela fala do Flávio no início, falando que a gente pode contar com a FIENG, realmente pode, eles estão aí para nos ajudar. Então, mais uma vez, agradecer a todos, dar as boas-vindas e vamos aproveitar bastante o tema de hoje. Tá bom? Muito obrigado a vocês três, que vai abrilhantar o nosso fechamento. Tá bom? Boa tarde. Queria primeiro agradecer a presença de todos aqui, quem estiver nos vendo virtualmente, e agradecer vocês por estarem aqui para falar da coisa que eu mais falo e mais gosto de falar no mundo, que é design. Acho que é importante a gente falar um pouco do papel dessa disciplina no polo moveleiro e como que a gente cada vez mais entende que não é só pela formalidade dos móveis, né? Não é só pelo aspecto formal dos móveis, mas que a gente ganha aí um aspecto estratégico muito importante. Queria agradecer o convite, Sindimóvel, esse espaço super gostoso aqui da Casa Cor, Sebrae, nosso parceiro querido, meu polo moveleiro do coração. E vamos começar. Eu queria que você se apresentasse, acho que é sempre melhor do que a gente falar pelo outro, e eu queria que começasse com você, Cristina. Você tem o seu microfone. Obrigada, Gustavo. Boa tarde, gente. É um prazer enorme estar aqui. E como o Gustavo falou, eu também sou igual. A coisa que eu mais gosto é falar sobre design. A impressão que eu tenho é que eu nasci, sabe, com design no sangue, mas tive sorte de poder aproveitar as oportunidades que eu tive. Eu sou formada em design de produto e tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas do setor moveleiro. Trabalhei com um escritório também, com criação de produtos na área de design. E, num determinado ponto, eu achei que esse conhecimento que eu tinha adquirido na prática seria interessante para a universidade. Então, eu entrei para a UENG, na época era a FUMA, e para dar aula de design de produto. E a minha linha sempre foi... embora eu tenha feito, né, incursões em várias outras áreas do design, a minha linha principal sempre foi o design de móveis. Tive a oportunidade de trabalhar eu fui testemunha da criação do CDTEM, né, quando começou, e participei da instalação do núcleo de design do CDTEM.
E venho desde então com esse percurso, né, dentro da escola de design. Hoje eu coordeno o curso de design de imóveis, é uma pós-graduação, né, é um curso de especialização de pós-graduação, e coordeno o curso de design de produto também. E como eu tenho esse pezinho lá no mercado, no chão de fábrica, eu tive a oportunidade de entender exatamente o que ela estava dizendo, né, na apresentação. A necessidade que a gente tem de entender as dificuldades que é ter uma ideia e colocar em prática aquilo. Oi. Acho que o dela falhou. Tenta nesse. Bom, então, da minha apresentação é basicamente isso, né? Eu acabei me formando na graduação em design de produto e fiz um mestrado em gestão de desenvolvimento de produto. Então, isso me deu também uma visão do famoso design estratégico, né? Que é a estratégia de desenvolvimento de produto por meio do design. Então, essa tem sido a minha linha, esse tem sido o meu papel na universidade, dentro de sala de aula, nas linhas de pesquisas que a gente desenvolve. Eu acho que é isso. Obrigada. Boa tarde, sou Janina Esther. Queria agradecer primeiro o convite de estar aqui, me senti muito, muito honrada de estar ao lado de vocês. A minha história é um pouquinho diferente, eu sou jornalista, fiz depois design de interiores, mas não cheguei a praticar, mas como me segmentei, né, nichei na arquitetura e na decoração, onde eu estou há mais de 20 anos. Então, fui editora da revista Habitat por 10 anos, junto com Alexandre Seabra. E antes disso, eu já tive um programa na Rede Minas também, Paisagem Urbana, e foi um caminho. Eu não nasci no berço de design, não venho de uma família ligada a isso. Minha família é uma família de intelectuais, professores, até nem ligavam muito para decoração. E eu fui me encontrando nesse segmento morar e gostando e apurando o meu olhar, porque eu não conhecia nada, eu não recebi isso desde pequeno, pelo contrário, né? Eu morava num apartamento super bagunçado, com aquele tanto de professor, tinha nada de decoração. Então, foi mais tarde, quando eu comecei a estudar e ver e conhecer, eu comecei a entender que o ambiente que nos cerca tem um impacto direto na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, né, no nosso bem-estar. E tive a felicidade de conhecer um filósofo, conheci através de livros e filmes, um filósofo contemporâneo, vivo, que chama Alain de Botton. E ele endossou o que eu intuitivamente sentia, esse impacto dos ambientes na gente. Ele defende muito isso, né? Ele tem até livros sobre arquitetura, depois ele é muito interessante, recomendo que sigam e que vejam no YouTube, que ele é muito bom e de uma linguagem muito simples. E fala de outras coisas também, mas ele fala muito do morar. Então, fui editora da Habitat, eu tenho um programa na Rádio Alvorada há 11 anos, ele é diário, chama Decore Arte, onde eu dou dicas, falo de tendências, eventos na área, e tenho o meu Instagram e o meu site que chama You Can Find. Eu acredito que todo mundo pode viver de uma forma mais simples e ter uma casa acolhedora, e ser mais feliz, independente da condição financeira. Né? No decorrer da conversa, eu posso citar exemplos vivos, assim, de coisas que eu já vi que corroboram esse pensamento. Mas, enfim, é isso. A apresentação tá bom, né? Tá ótimo. Bom, boa tarde. Eu sou Luiz Campolina. Gostaria primeiro de agradecer a professora Cristina Bijaldi, Janina Esther, Gustavo Greco e todos vocês aqui, todos e todas, né, presentes aqui. Eu também sou designer de produto, formado na UENG, né? E um apaixonado também pelo design, né? Eu tenho uma carreira focado na indústria moveleira, né? Trabalho como designer autoral para algumas indústrias aqui de Minas e, paralelamente, também faço com muito orgulho a direção de uma escola de design e de marcenaria que é o CDTEM, né? Então, hoje eu acredito fielmente que o design ele tem essa importância na vida das pessoas de forma estratégica, de forma
realmente presente, né, para melhorar as coisas. E acredito também que ele precisa ser mais difundido na indústria moveleira, né, então a gente quer defender bastante ele aqui, para que todos os empresários, né, todas as indústrias possam se apropriar cada vez mais do potencial estratégico que o design oferta, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, o CDITEC está sendo maravilhoso, é um encerramento realmente com chave de ouro. Bom, então, começando o bate-papo com você, Cristina, eu acho que parece até que a gente combinou antes da sua apresentação. Você falou de 3 aspectos, né? A academia, a indústria e o mercado, e o design. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação, acho que é objeto do seu trabalho e estudo ao longo do tempo todo, e o que você sentiu de mudança exatamente da nossa atividade ao longo do tempo. Acho que é bem legal falar disso. Tem muitas relações. Eu vou tentar ser bem objetivo e não cair no vício da aula, né? A relação da universidade com o mercado e com o design é interessante demais. Por quê? O mercado é muito prático, né? Então as coisas têm que acontecer rápido. E muitas vezes existe a necessidade de se colocar um produto no mercado e aí um profissional desenvolve da forma como ele acha melhor, procura alternativas para poder resolver aquela solução. No caso da universidade, do ensino, do curso, da disciplina mesmo de design, da academia, a academia são 3 tripés, isso é importante a gente entender. A academia sempre, as universidades, elas estão pautadas, são 3 tripés, não, desculpem, é um tripé, com 3 abordagens. Ensino, pesquisa e extensão. Então, na escola, em qualquer universidade, a gente tem que dar aulas, né? A gente tem que passar o conhecimento, desenvolver o conhecimento. Na área de pesquisa, na segunda ponta do tripé, a gente tem que fazer pesquisa, a gente tem que levar à frente as ideias novas, né? Então, a gente propõe um assunto, a gente pesquisa sobre ele, vê se dá certo, se dá errado. Então, citando um exemplo do mobiliário, pesquisa sobre novos materiais para mobiliário, por exemplo, é uma linha de pesquisa, novos processos e novas formas de projetar, como pensar o móvel, como repensar o móvel, para a gente ter alternativas de mobiliários diferenciados. Então, são pesquisas que são desenvolvidas na universidade, muitas vezes em parceria com algumas indústrias, com financiamento do próprio governo. Então, a gente leva para a sala de aula um pouco desse resultado das pesquisas. E o design, o que ele tem de bom e de ruim nessa história, né? Como é que a gente consegue administrar isso? É que o design ele tem, ele tem uma parte artística grande, mas além da parte artística, que é a estética, a gente tem processo de produção, a gente tem seleção de materiais, a gente tem ergonomia, a gente tem estratégia de venda, a gente tem perfil de consumidor. Então, tudo isso interfere, e às vezes a gente é confundido só com a parte da arte, né? E aí, se a gente é taxado só de artistas, dificilmente a gente consegue entrar na indústria, porque a indústria é muito prática. Então, o que eu vejo tá começando a chover um minutinho, vou só terminar essa frase para a gente ver. O que eu vejo de dificuldade é a gente tornar esse tripé acessível à profissão e às atividades que a gente faz. Tá? A gente continua ou muda de lugar? Mudar? Então vamos mudar de lugar. Minuto do comercial, né? De volta com um novo cenário. Agora eu queria passar a pergunta para você, que é exatamente como que é a relação da mídia com o design? O que eu estou querendo saber? Quando você que tem um canal de divulgação do design, você busca principalmente pelo que no mercado? Bom, Gustavo, excelente pergunta, porque ela vai tangenciar a coisa que a Cristina já falou. Esse tempo inteiro que eu venho trabalhando e divulgando, uma das minhas bandeiras, além de mostrar essa casa viável e feliz, é fazer as pessoas entenderem uma coisa que eu também não entendia, que design não é só luxo. Eu ouvi essa frase uma vez, se não me engano, de um designer chamado Bruno Falks, acho que é isso,
E fiquei pensando, refletindo muito sobre ela. Design não é luxo, design é uma necessidade. E eu acho que a maior barreira, pelo menos nessa área decor, que é uma área que eu estou muito dentro, é as pessoas entenderem, confundirem isso. Entenderem o design só por esse viés da beleza, né? E até da funcionalidade também, mas descolarem dessa realidade de todo o processo que o design abarca. Criativo, planejamento, economia que ele pode gerar, entendeu? Uma peça de design, ela, para ser considerada uma peça de design, ela trilha um caminho gigantesco. E as pessoas, eu acho que o nosso maior desafio é fazer as pessoas entenderem o valor agregado do design. Porque muita gente, eu me deparo com pessoas falando, mas por que essa cadeira é tão mais cara do que essa, se as duas servem para sentar? Então é a gente mostrar, né, que o design ele pode ter um papel histórico, como uma cadeira dona, né, que tem um viés de bandeira, da opressão das mulheres. A dona é uma cadeira, vocês sabem, né, mas se alguém que estiver nos assistindo, é uma cadeira feita em 1969 por um designer e arquiteto italiano, Gaetano Pesce. Ela tem o formato feminino, toda aconchegante, e tem uma bola como puff, que representa o grilhão, a bola de ferro dos prisioneiros, dos fugitivos, dos escravos, e aquilo representava a condição da mulher. Então o design tem história por trás. Uma peça nunca é uma peça, ela vem para facilitar a vida da gente, para tornar mais fácil e para trazer beleza também, porque nós seres humanos precisamos de beleza. Então, meu papel nessa questão da comunicação é falar disso o tempo inteiro. E é claro que cada pauta é uma pauta, mas atualmente o que seu olhar está mais voltado para? O que você tem buscado para publicação nos suas mídias, né? Tem o site, tem a rádio. Bom, eu publico basicamente projetos, né? Ambientes. Eu tenho buscado casas com cara de casas já há alguns anos. Eu acho que não cabe mais moradias com jeito de cenário, showroom, casas em que que um profissional faz e o próprio morador não se reconhece nela. Eu acho que isso não tem mais espaço entre a gente. Então, o que eu busco publicar são casas que realmente têm alguma coisa a dizer. E aí, eu sempre também bato na tecla o seguinte: por exemplo, uma mostra de decoração como essa. Tudo lindo, tudo perfeito. Não é a nossa realidade no dia a dia. Minha casa não é assim, a sua não é assim. Eu desafio aqui quem vai falar que tem uma casa desse jeito. Mas qual é o papel de uma mostra como essa? É nos apresentar soluções, é nos apresentar ideias, tendências, como um desfile de moda, né? Ninguém vai sair montado na passarela igual a gente vê. Numa mostra decor também, você vai ter insights. Vai se inspirar, você vai pegar uma cor, uma textura, uma combinação, um layout. Olha como que aquele sofá ficou bacana naquele canto ali. Em casa eu posso fazer igual, né? Então eu busco isso, casas verdadeiras, coisas que as pessoas realmente vão poder tirar alguma ideia, vão agregar. Muito legal, inclusive é o tema da Casa Cor desse ano, que é Infinito Particular, que são exatamente esses espaços construídos com história, com memória, com referências pessoais, que são colocadas ali para que a gente estava muito acostumado em determinado momento a ver quase tudo ficando mais ou menos do mesmo jeito, né? E até minha próxima pergunta para você, segura aí. Agora, para você, Luiz, a pergunta é a seguinte: acho que a relação da indústria e design, principalmente na origem, quase que indissociável, né? Dois termos quase que indissociáveis. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa relação atual do design na indústria moveleira. Como que você tem visto isso? Bom, tenho percebido um aumento realmente, né, uma abertura maior para que os designers apresentem suas propostas e que façam trabalhos como designers autorais, né, uma tendência que a gente debate hoje, e que começa a quebrar alguns paradigmas que a gente percebia, né, de que o design era luxo, de que o design era forma apenas, né, e ele começa a ter uma importância realmente estratégica. Então hoje, assim, o setor moveleiro ele é um setor de muita concorrência, né,
os empresários estão aqui, eles não me deixam mentir, mas a gente precisa de trabalhar o diferencial. As fábricas precisam se diferenciar umas das outras para ter realmente uma perenidade. E o design, ele traz essa possibilidade, né, de buscar no mercado necessidades e traduzir para dentro daquela realidade produtiva. Então, é um trabalho que a gente faz muito forte no Senai, e é um trabalho que eu dedico a minha carreira também a pesquisar e falar sobre, da importância que o designer tem para entender o processo e compreender a forma e o que vale a pena para aquela situação. A gente falou de comunicação, eu enxergo muito o design como uma ponte de comunicação, que ele faz essa interpretação de quem produz e de como consegue produzir, e ele adequa a quem deseja, né? Então, nós temos um público, nós estudamos aquele público, nós temos uma linguagem que é interpretada pelo aquele público, e o papel fundamental do design é traduzir esse desejo para materialização. Então, essa importância de conhecer o processo produtivo, de estar ligado às produções, né, e de ter esse papel mesmo protagonista na indústria, é algo que eu defendo muito na minha carreira, para quebrar esses paradigmas do apenas luxo, do aspecto, né, meramente comercial, mas de trazer também aquele potencial estratégico de falar, olha, vamos investir em uma linha que traduza um conceito dessa indústria, que represente o público dessa indústria e que também seja adequado ao potencial produtivo dessa indústria. Aí sim eu acho que é a chave de sucesso. Eu tenho alguns cases já consolidados na indústria que eu sempre abordei isso, né, de fazer uma leitura, entender como é aquela fábrica, né, eu trabalho muito assim, olha, como que é melhor fazer isso, o que a gente consegue da melhor maneira, até puxar uma produção mais tecnológica, né, quebrar aquele raciocínio, às vezes, mais lógico da produção, de falar, não, isso a gente não consegue, né, e eu percebo, assim, uma importância dos designers terem essa vivência prática nas fábricas, né, mesmo que não por formação, mas por convívio, né, de visitações, de conversa com os empresários, para aumentar a credibilidade do que o designer propõe. Isso eu percebi, assim, uma abertura legal para quando eu comecei a projetar, pelo histórico que eu tinha de produção também, né? Eu trabalho com a indústria moveleira desde os meus 13 anos de idade, então já estou aí fazendo 20 anos de trabalho esse ano, né? E sempre trabalhei nesse setor. Comecei com a produção, então eu comecei entendendo o que era o processo, quais eram as dificuldades, os riscos, né? E principalmente os aspectos técnicos da madeira, né? Que é um material vivo, então você tem que ter uma expertise para, né, para propor as questões técnicas de funcionalidade, de resistência, né? Então essa bagagem que eu trago da minha carreira, ela me ajudou muito nas minhas proposições, né? E graças a Deus, assim, tudo que eu propus foi muito bem aceito pelo mercado. Então acho que é porque eu consegui fazer essa interpretação assertiva de quem eu estava projetando e quem iria produzir o que eu estava projetando. Então acho que, assim, design e indústria está na essência, caminham juntos, mas ainda é necessário que os designers aguçem mais essa essência, né? E a profissão se estabeleça mais nesse cenário estratégico, no meu ponto de vista. Bom, e fazendo gancho para a Cristina, sua área de estudo principal, inclusive, é a indústria moveleira. Agora eu queria falar um pouco de cenário atual, mercado, o que você tem sentido nesse setor, nesse momento? Nós estamos vivendo uma situação, ela não é de agora, ela não é nova agora, mas vou dizer assim, de uns 6 a 10 anos atrás, e agora a gente percebe a consolidação dessa situação. São duas coisas. Como eu coordeno o curso de pós-graduação, né, de especialização em design de móveis da UENG, nós temos a turma com 45 alunos. E nas entrevistas com os alunos, eu faço as entrevistas. Então eu consigo contabilizar isso e sentir isso na conversa, né? 99% dos alunos são arquitetos e designers de ambiente e designers de interiores. Porque é um mercado muito grande e as pessoas estão trabalhando com isso. E o que eu acho interessante é como elas buscam curso sentindo falta de uma formação técnica. Não quer dizer que um arquiteto não saiba fazer móvel. É porque o curso de arquitetura não é preparado para designers de imobiliário.
né? Então, as pessoas vêm entendendo que tem algo mais além para poder se pensar o design. Não é só a parte criativa, né? Então, isso é um panorama novo, né, que a gente vê. Outra constatação nova, que até reforça essa procura no curso, que dá para a gente entender, é o valor do design autoral atualmente. Quando eu trabalhei na indústria moveleira, nós éramos uma equipe de 9 pessoas para uma empresa muito grande e o nosso nome não aparecia. Nós desenhávamos e criávamos e fazíamos protótipos e testávamos, fazia o processo inteiro e o nosso nome não aparecia. Às vezes ganhávamos um concurso, mas quem ganhou o concurso foi a empresa, não foi o designer. Estou falando de muitos anos atrás, mas mostrando como é que hoje a gente percebe a diferença. Então, o design autoral ele tem sido muito valorizado. E quando falamos de design autoral, não estou querendo dizer o design autoral dos grandes e famosos, né? Vamos pegar o nosso símbolo do design autoral, foram os irmãos Campana, né? Que eu gosto muito, são bastante conhecidos e etc. E eles têm um valor muito grande para nós, porque foram eles que abriram a porta. Eles é que souberam aproveitar a oportunidade que eles tiveram. Isso, com produtos na época extremamente simples, né? Pela história deles, não vem ao caso aqui, mas eles criaram produtos completamente diferenciados, que o nome deles era a diferença, e produtos com materiais muito simples e muito valorizados. Então eles abriram a porta. Hoje as indústrias estão trabalhando diferente. Muitas empresas que tinham seus setores de design, ao longo do tempo, estou falando a médio prazo, elas ou eliminaram esses setores ou reduziram esses setores e mantiveram produtos mais tempo, ou comprava desenhos de algum outro design. O que nós percebemos hoje é que muitas indústrias mantêm os setores, mas elas negociam linhas de projeto, linhas de produto de design autoral. E não é de um design autoral, né? Então, empresas grandes têm a área de projeto interna, que tem designers, e elas têm fulano de tal que vai desenhar uma linha para essa coleção. Ou então dois escritórios de design diferente, porque é o valor do design autoral. E as empresas fazem isso não é porque elas querem, as empresas seguem o mercado. Então, é o mercado que pede essa diferença, né, da valorização do design autoral. Então, isso é um momento muito bom profissionalmente, e é um momento que as empresas têm que estar alertas, porque as grandes já estão fazendo isso. Mas não estou falando de grandes no exterior, não. Estou falando de grandes no Brasil. Tá? Então, por exemplo, Jader Almeida é um exemplo muito grande, né, no Sul. A empresa, né, começou com essa história do design autoral, a Solos, né, começou com essa história da valorização do design autoral. Então, esse é o momento que eu vejo agora. E aí, aliado a isso, é o que Janina está dizendo também. O design não está pensando mais em peças. A gente sempre cita cadeiras, né, como exemplo de mobiliário. Top of mind, né? Você fala cadeira. Design de móveis, cadeira. De madeira. A gente não pensa mais a importância de uma estética que desfavorece o conforto e principalmente o processo de fabricação. Porque não adianta eu desenhar uma cadeira que é muito bacana, muito bonita, que na hora que ela entrar, né, na produção, vou ter que modificar isso, vou ter que modificar aquilo e pronto, minha beleza da cadeira já foi embora. Então o risco é muito grande. Então o designer está atento para que o desenho dele permaneça na hora de ser produzido. Ele já tem essa preocupação técnica de que tudo que ele pensou é fabricável. Tá? Então, esse design autoral ele tem muita responsabilidade com isso, porque senão ele perde a autoria do desenho dele. Né? E eu já vi casos quando se desenha uma peça, vai para produção, não tem jeito de produzir, e aí tem que mudar tanto que ele fala, não, então não precisa pôr o meu nome nesse projeto, porque mudou, não é que mudou pior, não é que mudou, que alguém mudou escondido, não é isso que eu estou falando, são as adequações necessárias para as coisas funcionarem e serem fabricadas. Então ele abre mão da autoria porque descaracterizou um pouco em relação ao que ele criou. Mas não é responsabilidade da indústria, não é isso que eu estou dizendo, é uma responsabilidade do designer, né? De ter a consciência de que o que ele está criando tem que ter um material que é possível fabricar e etc. Então esse é o panorama que eu vejo hoje. E aí voltar à questão que a gente começou a falar da outra vez, uma pergunta que sempre me fazem
palestras, entrevistas, em relação à tendência. E eu tenho um problema com essa palavra, principalmente no design de brain, identidade, gráfico, porque eu falo muito que o que nos torna diferente do outro é o que faz identidade, né? É isso que é identidade. Então, quando a gente segue tendências, a gente acaba tendo a intenção, ao falar que azul é a cor do ano, que toda marca tem que ser azul, e às vezes azul é a última cor que aquela marca tem que ser, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso no setor do design de interiores. Assim, quando vocês colocam, não sei nem se vocês usam essa palavra ao divulgar, porque eu gosto muito dessa palavra quando ela fala de comportamento, né? Tendência é importante quando a gente entende o comportamento das pessoas, mas não como algo que deve ser seguido sem pensamento, né? E aí a gente estava falando disso, que antes a gente via as coisas seguindo essas tendências e as casas começando a aparecer, tudo menos o dono, né? Ou a dona. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, eu também tenho muito problema com tendência, como é que é? Aconchego. Arrojar. Tem umas palavras que eu acho assim que todo mundo que quer escrever sobre o tema acaba caindo nessas palavras. Tem posts meus falando disso. Eu não gosto da palavra de tendência, mas infelizmente eu não achei uma ainda para substituir. Enfim, quando eu trabalhei na Pitá, por 10 anos, eu acompanhei esse tempo os projetos, né, de vários profissionais mineiros, brasileiros e até internacionais que a revista publicava. Vou falar dos brasileiros. Me incomodava muito, numa época, a gente publicava uma média de 10, 12 projetos por edição, abrir o primeiro projeto, o projeto do meio e do final, e você achar que era a mesma casa, que era o mesmo apartamento, porque eram os mesmos materiais, eram os mesmos móveis, era o mesmo tudo. Isso começou a me incomodar. Foi quando eu fiz esse movimento, antes da Casa Conde, todo mundo, eu falei, gente, a gente precisa de casa com cara de casa, porque eu vi um cliente de uma grande profissional, inclusive muito minha amiga, reclamar que ele chegava em casa e ele não podia jogar o blazer sobre o sofá porque atrapalhava a composição. Eu falei, meu Deus, eu fiquei com tanta pena daquele sujeito que eu falei, não, imagina você não ter... A sua casa é o lugar de você chegar e se despir de tudo, de todas as máscaras que a gente usa no dia a dia para lidar com tudo, com o chefe, com o nosso funcionário, com os nossos amigos. É onde a gente pode ser a gente. Então, a nossa casa, ela tem que ser muito nossa. Então, eu acho que as pessoas estão conscientizando, e aí a Casa Cor e várias outras mostras têm um papel muito importante para que a gente questione as tendências, como acontece na moda. Isso é para mim? Isso vai funcionar? Vou falar de uma tendência que eu adoro, mas que eu entendo que não é para todas as pessoas, que é a tal da cozinha americana. A cozinha americana é americana. Os hábitos alimentares nos Estados Unidos é muito diferente do nosso. Eles não passam bife, não fritam alho, não fritam cebola, não tem almoço e jantar. Não é? Lá tudo é muito preparado. Então tá, você quer ter uma cozinha americana integrada? Ótimo, tenha, mas fique preparado para esse tipo de situação. Então, como é que era a minha pergunta? Era isso? E aí eu queria fazer uma pergunta para a Cristina. Pelo que eu entendi na sua fala, então, na minha percepção, o design, o que difere ele de uma obra de arte é justamente esse caminhar junto de forma e função. É isso? Essa é a pergunta histórica. E talvez eu não seja eu que vai responder essa pergunta histórica. Eu vou tentar. É um pouco mais, Janina. Eu acho que eu vou bagunçar um pouco mais. Forma e função, agora um pouquinho de aula de história. Forma e função veio da época da Bauhaus, do modernismo, né? Modernismo lá fora e tal, e depois chegou aqui também no nosso modernismo. Então, nós estamos falando aí da década de 50, né, quando começou-se a usar materiais que antes não eram usados no mobiliário. Nós começamos a usar ferro, tubos e etc. Um processo industrial, porque era pós-guerra, a gente tinha um excesso de máquinas preparadas para trabalhar com esse material. Por isso que eu falei que as palavras são indissociáveis, né, design.
Isso, porque nasceram juntas, o design nasceu aí. Então, o que era o mundo? A gente, grosso modo, tá, gente? A gente tinha tecnologia, a gente tinha os materiais, as indústrias todas pararam de fazer tudo para fazer produtos, né, para a guerra, e acabou a guerra, precisava continuar. Tá? Então, a Bauhaus, nessa época, os designers começaram a pensar diferente o mobiliário, porque quando você faz uma cadeira de estrutura metálica, de tubo, né, é diferente do que você faz com uma cadeira de madeira. E não existia esse ofício de trabalhar o metal tanto quanto já existia o da madeira. Então, os designers, eles começaram a pensar essa forma de trabalhar ligadas à indústria. Entendeu? Então, aí, a forma e função, a forma segue a função. Isso aí é o grande lema dessa época, desse período. Porque as coisas estavam muito mínimas, né? Então, não precisava de adereço, a gente não precisava daquelas cadeiras torneadas, né? A gente não precisava de almofadas, a gente não precisava daquele acesso. A gente tinha que racionalizar mais o uso dos materiais. Então, a forma, a estética da beleza, do arabesco, ela caiu. Então, era o mais simples possível. Aí a forma segue a função. Basta que atenda a função, a forma é consequência. E aí tudo fica bonito porque atende a função de uma forma boa. Aí é que entra. Só que isso tinha que ser produzido em volume maior, porque precisava se fazer móveis para todo mundo que perdeu tudo, era um mundo em reconstrução. Né? Então, o que acontecia? Os produtos tinham que ser fabricáveis de forma rápida, barata, entendeu? Então, além da forma seguir a função, entrou a questão da ligação com a indústria, com a tecnologia. Então, era pensando, você tem uma máquina aí, indústria, você tem uma máquina de dobrar tubo e cortar tubo, então eu tenho que... E qual é o ângulo que você consegue dobrar? Eu consigo dobrar nesse ângulo, então eu vou fazer uma cadeira que dobre, que o tubo vai ser dobrado nesse ângulo. Eu não posso fazer outro ângulo, porque ela não tem máquina para produzir. A grosso modo, a história é essa. Hoje, posso falar um pouquinho mais, Gustavo? Tem que pedir permissão. O que acontece hoje? Eu me formei em 1983. Eu sou filha do funcionalismo, da forma segue a função. Né? A gente chama que é o funcionalismo no design. E aprendi nesses anos todos, né? As coisas vão evoluindo, a gente começou a valorizar muito a tendência de comportamento e não a tendência, né, da moda. E na tendência de comportamento, a gente percebe que as pessoas valorizam as casas mais aconchegantes e não as casas mais bonitas e padronizadas, principalmente nessa geração mais nova e tal, né? Então, hoje em dia, a gente passamos na forma segue a função, entramos na forma segue a função junto com a tecnologia, e hoje a gente trabalha com um termo, com uma expressão, que é o design emocional. O design tem que emocionar, ele não precisa ser enfeitado, mas ele tem que encantar. A gente tem que olhar para as coisas e falar assim, puxa, como é que alguém pensou isso? Como isso vai me servir? Como isso serve a um tanto de pessoas? Nossa, mas que solução! Entendeu? Então, esse encantamento a gente consegue através dessa expressão que na faculdade, na escola, na universidade, é um tema profundamente estudado, que é o design emocional. Tá? Porque ele cutuca as pessoas, né? Ele dá um incômodo assim, o que é valor no design, e ao mesmo tempo ele cobra dos designers uma postura além, que valorize o comportamento. Tá? Então, forma e função está um pouquinho guardado lá nos livros de história. E aí, Luiz, você fala para mim agora exatamente desse encantamento no seu trabalho. Como que você percebe isso? Eu queria que você falasse também um pouquinho de mercado, aquecimento, se a gente está no momento de crescimento da indústria moveleira, principalmente aqui em Minas. O que você tem a dizer? Bom, vamos começar pelo mercado, né? Até porque foi um tema que a gente debateu ao longo da semana, e aí a gente viu ótimos números durante o CDI-Tech. O setor moveleiro, ele teve um momento assim, da pandemia, principalmente, que a gente falou, e agora, né? E impressionante que a gente quebrou a cara, né? Porque 2020, principalmente, ele se aqueceu bem, né? E eu percebi, assim, as pessoas olhando para dentro das casas e falando, eu preciso de um móvel, eu preciso de arrumar esse cantinho, eu preciso de trocar esse sofá, né? Então, eu acho que foi um momento que despertou nas pessoas aquela lembrança de que o mobiliário faz parte da vida dela, assim, muito intimamente. Eu costumo dizer que
Os móveis, eu acho que eles só não têm a mesma intimidade que as roupas com a gente, né? Porque a roupa tá colado mesmo, mas o móvel ele tá com a gente em todo momento, né? Aqui, agora, e assim que a gente chega no trabalho, chega em casa. Então foi um setor que ele demorou a sofrer um impacto, né? E pelo contrário, cresceu durante um bom tempo da pandemia, né? E justamente nesse momento eu percebi também uma abertura maior para novidades, justamente pela essa situação das pessoas quererem adequar situações internas. Então aí entra o trabalho do designer também, de propor, de falar, olha, você já pensou, né, na sua mesa de home office, tendo agora que ser compartilhada com a sua sala de estar, né? E aí começaram a surgir, eu percebi esse surgimento de lançamentos específicos, né? Então você sente nisso uma abertura do mercado. Eu achei isso muito interessante. E falando dele hoje em dia, né, os números mostram que Minas Gerais, por exemplo, é um estado que está se despontando e já está equiparado ao sul do Brasil, quando se diz respeito à indústria moveleira, em nível de produtividade, né? A gente só está perdendo para São Paulo, que tem um diferencial pelo próprio mercado e pelos atravessamentos, né? Mas da gente estar equiparado hoje com o Rio Grande do Sul, por exemplo, em quantidade de indústria, em quantidade de funcionários, em geração de renda em cima desse setor, é muito importante para a gente, né, que trabalha, que vive esse setor, por saber assim, olha, nós temos muito trabalho pela frente, mas temos muitas possibilidades pela frente. E inclusive assim, ao longo da semana nós debatemos muito da importância das pessoas na mudança dos processos e na intensificação desses processos. E o mercado se oferecendo, né, o mercado dando essa abertura, cabe a gente que faz esse setor, aos empresários, aos designers, né, a todos os funcionários dos setores e tudo, que a gente que tem que potencializar a oferta desse setor, então. Uma vez que ele tem demanda, que ele tem abertura, que ele tem um mercado aí a se explorar, nós devemos explorá-lo, né? Então, é um mercado promissor, eu defenderia sim. Né? E para os designers principalmente, porque a gente estava até conversando mais cedo, eu leio o setor moveleiro como um setor muito acolhedor, pelas possibilidades que ele tem, né? De materiais, de processos, de entrada. Ele não é um setor que já te exige um alto investimento, uma alta burocracia logo no start. Você consegue começar se adequando à realidade ali do momento. E eu acho que isso tem tudo a ver com o design, que é aquilo que eu falei no início, de você conseguir fazer uma comunicação entre o fazer e o querer, né? Então essa abertura que o setor moveleiro dá, né, ele possibilita aos designers novas penetrações, de fato, né? Contando um pouquinho, né, do que eu fiz, igual você perguntou, um case, o que a gente, como eu consegui talvez consolidar algumas linhas, leitura do mercado, né, assim, de perceber o que seria importante estar presente naquele momento para determinada empresa, né, naquele showroom que ela tem, o que ela tinha ofertado, mas o que poderia ser diferente para aquele momento, né, e que fosse condizente com o que as pessoas estavam falando, pensando, né? Então, assim, dentro das minhas pesquisas também, percebendo uma necessidade de avançar com o trabalho em madeira maciça para vir em contramão com o MDF, por exemplo, com os materiais mais sintéticos, e de trazer um resgate um pouco da marcenaria tradicional, mesclando ela com as tecnologias. Então eu busquei sempre balizar minha carreira em cima disso. Olha, como que a gente consegue fazer aquele móvel que te remete a um aconchego da casa do seu avô, ou de uma casa de fazenda, né? Mas ao mesmo tempo ele traduzia alguma tecnologia nova, alguma máquina que muda um processo, como casar isso, né? E te confesso que no primeiro lançamento, inclusive, eu enfrentei um pouco de resistência, né? Quando teve a apresentação do produto para a série de gerentes da empresa, né? De todas as lojas que eles têm no Brasil, a grande maioria dos gerentes falou: isso é móvel de roça, isso é móvel de fazenda. E aí a gente teve toda a defesa conceitual de falar: não, esse material é isso, essa tecnologia vai mostrar o que a fábrica consegue entregar, né? E apostamos. E, por exemplo, eu sou muito ligado a números, né? E é uma das cadeiras que mais vende na empresa desde 2017. Muito bom.
precisa ficar triste, não, porque quando o Sérgio Rodrigues fez a Mole, se eu não me engano é a Mole, ele não vendeu, o mercado não absorveu. Ele fotografou a cadeira, acho que no meio do mar, com um amigo dele, assim, vamos fazer uma coisa diferente. A cadeira não vendeu, ela só passou a vender depois que uma galerista comprou a cadeira e jogou foco na cadeira, foi que ela deslanchou. Então não fica aflito quando alguma peça não emplacar de cara, não. Muito bom, a gente já está caminhando para o final. Eu queria agora fazer a mesma pergunta para todo mundo, né? Acho que o design muitas vezes é encarado erroneamente como algo inacessível e que complica os processos, né? Na verdade, a gente faz o oposto. Então eu queria que vocês falassem rapidamente sobre isso, assim, como tornar isso mais, essa inacessibilidade como algo que não é verdade, né? E como que vocês entendem o design nesse contexto. É uma questão de momento também, uma coisa que eu percebo hoje. O design sempre foi visto como uma coisa mais inacessível ou dificultadora, porque se a gente olha pelo lado só da arte, ele é assim, né? Porque a arte exige algumas coisas que as indústrias não têm condição de bancar. Mas quando o designer entra sintonizado numa empresa, isso deixa de ter... Ele não é arte, ele é um artista técnico, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente costuma falar que o design é uma arte aplicada. Ele é aplicado porque ele tem que atender a tecnologia. Então, uma coisa que eu vejo de mudança é como que muitas empresas já veem o design não como um desafio, como uma coisa que ele prove que vai dar certo, né? E entender que é uma parceria que os dois têm que ganhar, porque não adianta, aí os dois que eu digo é o empresário e o designer que está fazendo, porque não adianta um ficar tentando o outro. Mas eu vejo que isso já está acontecendo. Eu vou só completar uma fala do início, mas porque está dentro desse assunto. Na hora que eu comentei que o tripé, né, da universidade é ensino, pesquisa e extensão, e aí começou a chover, eu deixei, na pressa de terminar, eu não falei do último pezinho, que é a extensão, porque tem a ver com isso. O que é o ensino do design hoje? A extensão é aquela base do tripé que faz com que o conhecimento gerado na universidade chegue ao mercado, chegue à comunidade. Então, obrigatoriamente, todo conhecimento, os professores da universidade têm que ter ações extensionistas. E uma das ações extensionistas, isso é uma coisa nova, mas que já está funcionando, é que o governo, né, o MEC, já permitiu que ações extensionistas podem ser consultorias nas empresas. Então, a universidade pode receber por isso. Porque antes, o que a gente conseguia levar para a empresa em formato de conhecimento seria através de pesquisa. E pesquisa, o pesquisador, o professor pesquisador, o andar dele é muito diferente da indústria. O timing, né, o ritmo é completamente diferente. Então, com razão, os empresários acharem que parcerias com a universidade eram complicadas, porque são tempos diferentes. No caso da extensão, não, né? Já é uma consultoria real. Então, andar no mesmo ritmo da empresa. Então, elevar esse conhecimento. Então, isso aí eu acho que entra nessa história, sabe? Dessa interface, tá? Bom, então, para encerrar, eu vou falar de uma percepção muito pessoal, mas que eu acho que vale principalmente para os industriais, para os lojistas. Público educado é público consumidor. Se a pessoa encontra uma peça e não sabe sobre ela, a percepção vai ser outra. É como a arte contemporânea, que a gente às vezes não entende absolutamente nada. E aí a gente faz um passeio pelo Inhotim, uma visita guiada, a pessoa vai explicando aquele processo e a gente fica absolutamente apaixonado. Isso são com as peças também, com os móveis. Às vezes você não dá nada por um móvel ali, né? Até um móvel de renome, assinado, não sei o quê. Mas a hora que você conhece o processo, conhece o porquê, leva o designer, né? Valoriza a questão autoral, as pessoas se apaixonam. É inerente. O ser humano se conecta com história e com outro ser humano, e aquela peça carrega uma história. Então, se eu fosse lojista, eu investiria muito em treinamento de pessoal, entendeu? Eu tenho uma loja em São Paulo chamada Micasa,
que todas as vezes que eu vou a São Paulo, eu vou a essa loja porque eu sou absolutamente encantada com os atendentes. Todos eles são apaixonados pelo que eles fazem. Então isso é muito contagiante. Então, para finalizar, eu queria só falar isso. Muito bom. É até interessante, você falando isso, me lembrei de uma outra historinha, que essa foi muito legal. Logo no início, assim, que eu comecei a desenhar para as fábricas, eu estava como residente em uma indústria, e aí a gente lançou um barzinho. E na ocasião não se falava muito em barzinho, era o buffet ainda e tal. Então, vamos lançar o barzinho, vamos apostar nele. E aí apostamos, fizemos o lançamento, ficou encostado também lá um tempo, empoeirando. Aí um dia um lojista foi e gostou dele, falou, olha que móvel bonito, eu quero, vou comprar, vou pôr na vitrine. Eu fiquei entusiasmadíssimo, eu ainda tinha pouquíssimas peças no mercado. Quando ele colocou na vitrine, no próximo sábado eu fui na loja, que eu queria ir lá fotografar, tirar a foto do lado para mostrar aos colegas de universidade. Cheguei lá, a vendedora veio, me abordou, não, pois não, e tal. Falei, não, peça muito legal, gostei do conceito dela, não falei que eu tinha desenhado. Ela falou, pois é de um designer italiano. Aí eu falei, que legal, como é que é o nome dele? É Campolina, né, algo assim? Luigi Campolina, quem sabe se mudar meu nome, né? Mas eu achei extremamente interessante, eu não debati com ela, eu tirei minha foto, fui embora, falei, não precisa, né? Mas é algo que, assim, faz todo sentido o que a Janina falou. Eu enxergo que a parceria de indústria e designers, ela se dá com um relacionamento. E aí eu puxo um pouquinho da chamada de atenção para os próprios designers, né, que eles têm que ser mais presentes, na minha opinião, eu defendo isso toda a minha carreira. Né, designer tem que ser piolho de fábrica, de ir lá visitar, conhecer, entender, né? A gente, lá na escola mesmo, a gente recebe muitos alunos que chegam com uma visão assim, de que o design é um glamour. Fala, gente, vocês não vão sentar em um escritório branco, bonitinho, tem que descer do pedestal, né? Eu falei, ó, você imagina aquele escritório da Google, lindo, maravilhoso, não vai ser bem isso não. Calma aí, segura a onda, vai conhecer processo, vai conhecer como que é feito, vai saber negociar, entender sobre o mercado. E isso acho que é uma dos pilares, realmente, do lado dos designers, né, para ganhar essa confiança de parceria. E, ao mesmo tempo, o empresário também entender que isso é um negócio. E o designer também precisa de viver, e ele precisa de comer, e ele precisa de ganhar o dinheiro dele. Então, as coisas têm que ser estudadas, realmente, entre eles. Então, a chave disso, na minha opinião, é o relacionamento, que tem que ser construído na base da confiança, né, na base do conhecimento um do outro, né, e de saber assim, quais são os objetivos da indústria e quais são os objetivos daquele design. Acho que isso tem que estar um casamento quase perfeito. Né, e, obviamente, saber comunicar aquele processo, porque é um processo grandioso, né, dolorido, doloroso, e que ele exige assim, horas de reuniões, esforço de ambos os lados. A indústria tem o esforço dela, tem que prototipar, tem que corrigir, tem que arrumar, tem que gastar. O designer do lado dele tem que acompanhar, tem que quebrar a cabeça. Então esse esforço inicial ele tem que ser valorizado. Quando você lança um produto, esse produto tem que ser levado assim, olha, é a nossa criação, tem uma história, é de fulano, ele tem essa história, ele é mineiro, né, foi feito aqui e tudo mais. Então eu acho que tem que nascer esse discurso equilibrado entre os dois lados, né? Mas nós estamos no caminho, eu enxergo isso crescendo a cada dia. Muito bom. Bom, queria agradecer Cristina, Janina, Luísa. Acho que o papo foi super rico, profundo, e usar do seu exemplo de quando as coisas são boas, as pessoas tendem a ter a intenção de achar que aquilo não foi feito aqui, né? E a importância de um papo como esse, de associações, de grupos que se formam em torno de principalmente valorizar o que é nosso, o que é feito aqui, que é comprovadamente de qualidade mundial, né? Acho que encerro a minha fala falando exatamente sobre isso. Agradecer a todo mundo que nos assistiu até aqui e até breve. Olá pessoal, meu nome é Cláudia, eu sou designer de interiores e hoje eu trabalho dentro da indústria.
esse profissional hoje se tornou necessário no processo de fabricação, porque a gente percebe que os arquitetos, os decoradores, os designers, especificadores, né, eles apresentam muito o projeto 3D para um cliente, encantam o cliente com aquele projeto, o cliente fica vislumbrado, louco para ter aquele ambiente pronto, daquela forma, todo bonito. E dentro da indústria você precisa de viabilizar tudo aquilo, fazendo com que aquilo tome forma. E tome forma o mais fiel possível ao projeto que foi apresentado. Então, o designer na indústria hoje ele tem a função de pesquisar o tempo todo. Ele tem que aumentar o conhecimento dele em termos de ferragens, que hoje o mercado tem inúmeras para oferecer. Então, muitas vezes você precisa de ter uma abertura de uma porta ou um funcionamento de alguma peça, de forma que você depende exclusivamente de uma ferragem, e a parte técnica, essa viabilidade toda tem que ser trabalhada ali em conjunto, né? Representando exatamente o que está no papel, tirando para ele chegar na casa do cliente exatamente como ele enxergou ali naquele 3D e ficou com aquela expectativa. Então, essa função hoje, ela se tornou necessária. A gente vê que os próprios colaboradores da fábrica, da indústria, eles se interessam nessa leitura do projeto, eles estão tomando conhecimento cada vez mais, se interessando cada vez mais por essa parte de detalhamentos, a tecnologia que vem surgindo, né? Cada vez que eles montam uma peça com uma ferragem nova, eles ficam também bem interessados naquela questão ali de como executar tudo aquilo para que tudo ocorra e não dê nenhuma manutenção, seja uma peça de conforto para o cliente na hora que ele estiver usando. É um tema assim que abrange muita conversa. Então, nada melhor do que vocês terem agora aí essa mesa redonda, né, com a Cristina, a Janine, e junto com o Luiz Campolina, que é um mestre aí, né, nessa parte de designer, e o Gustavo Greco coordenando aí com vocês. Espero que vocês tenham um bom proveito aí sobre esse tema, vai ser muito bacana. Obrigada.